Fala meu povo, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês sobre formatação condicional, que é uma ferramenta do Excel que nos permite fazer algumas alterações na formatação de algumas células, seja na questão da cor ou na fonte, de acordo com algumas condições que nós podemos colocar. Então primeiro eu vou explicar como é que estão distribuídas as informações dessa planilha, para a gente entender o que é que a gente precisa executar como objetivo. Aqui à esquerda eu coloquei uma tabela com algumas atividades a serem feitas. Então aqui à esquerda, nessa coluna A, seria a data em que essas atividades precisariam ser cumpridas. Na coluna B, a atividade em questão e o status dela, se foi concluída, se ainda está pendente, por exemplo. E aqui uma legenda do que a gente precisa fazer. Caso a informação esteja com status concluída, precisa ficar com a cor verde na linha. Caso ela esteja atrasada e pendente aqui no status, ou seja, atrasada seria uma informação que a data é abaixo do dia de hoje. Então, teria que ficar com essa cor. Pendente e quase atrasado, ou seja, a atividade está com status pendente e está próxima de expirar. A data está próxima aqui, mais ou menos uns 10 dias para expirar. Então tem que ficar com essa cor, e caso não esteja próximo de expirar, mas esteja pendente ainda, ele vai ficar com a formatação padrão. Então esse seria o objetivo aqui da aula. E aí eu separei uma outra planilha aqui, já com as informações do zero, para a gente poder fazer todo aquele processo e deixar daquela forma. Então o primeiro passo que eu vou precisar aqui é selecionar todas essas linhas em que a gente vai aplicar a formatação condicional. E depois eu vou aqui em página inicial e formatação condicional. E aqui em formatação condicional, existem várias formatações que eu posso colocar, como colocar a informação como maior do que algum número ou igual a algum determinado valor, mas o que de fato a gente vai usar primeiramente seria aqui na questão de nova regra, que aí eu posso colocar uma regra de acordo com o que eu preciso. E aí aqui a gente vai na última opção, que é usar uma fórmula para determinar e etc. E vai ter uma linha onde a gente pode colocar a fórmula que nós queremos. E aí a gente vai pensar, qual é o primeiro objetivo que a gente precisa? É que quando o status for de concluído, a linha precisa ficar com a cor verde. Então o que eu preciso colocar aqui é justamente esse meu critério, que é aquela determinada informação daquela célula ter o status, por exemplo, como concluído. Então eu vou clicar aqui nessa célula que seria a célula C2, e ele já vai vir essa informação para cá, e eu vou dizer que essa célula C2 ela precisa ser igual à informação concluído. Então eu vou digitar aqui exatamente como está lá na minha tabela, por exemplo, e essa seria a informação que eu precisaria colocar. Só que existe um porém aqui. Se você perceber aqui no C2, ele ficou com um cifrão antes do C e um cifrão antes do 2. Isso indica um travamento de célula. Ou seja, sempre que ele lê cada linha dessa, ele vai ler sempre a célula C2, por exemplo. E não é o que eu quero. Eu quero que quando ele vá ler a próxima linha, ele leia a célula C3. Então eu quero que ele fique sempre na coluna C, ou seja, ele trave a coluna C, mas ele não trave as linhas, porque ele precisa identificar linha por linha para ver qual informação é verdadeira ou não de acordo com essa minha condição. Para eu tirar esse travamento da linha, que seria esses números aqui, por exemplo, eu tiro o cifrão que está antes do número, que é justamente aqui esse cifrão que eu tirei. Então vai ficar cifrão C2, ou seja, a coluna C ela vai estar travada por causa desse cifrão atrás do C, mas a linha ela vai estar livre e ela vai transitar. Então aqui a gente já finalizou a parte do texto que a gente precisa colocar da fórmula, né? Então agora eu vou colocar qual formatação que eu quero que apareça quando essa condição for cumprida. E aí eu vou aqui em formatar, vou colocar aqui a fonte em negrito, só para a informação ficar mais visível. E em preenchimento eu vou colocar aqui aquele verde que a gente colocou como objetivo e vou dar o OK. Então aqui ele já dá uma pré-visualização de como vai ficar. Quando eu der OK, ele vai colocar essa formatação nas células que ele encontrou o nome concluído. Então a gente atingiu já o nosso primeiro objetivo. E ainda com essas informações aqui selecionadas, a gente vai mais uma vez criar agora a próxima regra, que é com essa cor de pendente e atrasado. Então vou aqui em formatação condicional novamente, nova regra e aqui usar uma fórmula. Então agora a gente precisa colocar essa informação, que é quando a informação estiver com status pendente, por exemplo, e quando estiver com a informação aqui com a data, por exemplo, abaixo da data de hoje. E aí a gente vai precisar usar uma função chamada hoje, que é justamente para indicar que essa célula daqui que nós precisamos indicar da data, que esse valor ele seja menor do que a data que nós estamos hoje. E aí quando for menor que a data de hoje, ele vai aplicar essa formatação. Então para a gente fazer isso, eu vou colocar mais uma vez aqui nessa célula, por exemplo, só que agora é A2, porque o que eu preciso verificar não é mais o status, e sim a data. Então eu vou aqui em A2
e eu vou colocar que essa informação ela precisa ser menor que a data de hoje, que seria justamente essa função que nós colocamos aqui, o hoje e abre parênteses e fecha parênteses. Essa é uma função que nos retorna a data que nós estamos nesse determinado momento. E aí a gente precisa mais uma vez tirar esse cifrão aqui antes do 2, porque eu quero que mais uma vez ele transite linha por linha, e aqui já está pronta a nossa fórmula, aqui, nossa função, para que a gente aplique esse critério da cor vermelha. E aí eu vou aqui em formatar só para colocar aquela determinada cor, então eu coloco aqui no preenchimento essa cor, colocar negrito também, e aí eu dou OK, e aí ele já dá a minha pré-visualização. Então o que é que ele vai fazer aqui? Vamos pensar. Quando a célula em que tiver essa data aqui, por exemplo, seja o A2, A3, A4, independente de qual for, ela for menor do que hoje, ou seja, a data de hoje, então ele vai aplicar essa formatação. Então quando eu der o OK aqui, por exemplo, ele vai dar essa formatação em todas as células em que tinham a data menor do que a data de hoje. Ou seja, se você perceber, a data em que eu estou gravando aqui seria 4/3. Então todas as células que tiveram esse critério, elas ficaram em vermelho. Só que aí existe um problema. Ele sobrescreveu aquela informação que nós tivemos do concluído. E não é isso que eu quero. Isso acontece por causa de uma hierarquia de formatação. Então se eu for aqui, por exemplo, em formatação condicional e for em gerenciar regras, o meu primeiro critério que ele colocou foi justamente o critério da cor, quando a formatação ela tiver com a data menor do que a data de hoje. Então, para alterar isso e colocar o concluído como sendo o principal critério, é só eu colocar aqui, por exemplo, na informação do concluído, dessa formatação verde, colocar aqui nessa setinha para cima e ele vai colocar essa primeira como prioritária. Ou seja, todas as células que tiverem a informação como concluída, obrigatoriamente ele vai desconsiderar todas as outras formatações abaixo e vai considerar a primeira informação, que é justamente essa. Então, quando eu aplicar essa informação, ele já volta aqui para que as informações que tinham status concluído, elas sejam prioritárias, e esse critério aqui não sendo cumprido, aí ele vai para a próxima linha. Então ele vai aqui para as células, por exemplo, que tiverem essas condições que nós colocamos. Então a gente vai deixar essa primeira aqui como prioritária e depois essa outra aqui como secundária. Então pronto, já conseguimos fazer a nossa próxima regra, que é justamente essa cor mais vermelha. E agora a gente vai colocar o terceiro critério, que é as linhas que tiverem essa informação como pendente e quase atrasado. E o que seria esse quase atrasado, para a gente dar um critério? Seriam atividades aqui que tenham pelo menos uns 10 dias para expirar, por exemplo. Então, quando elas tiverem 10 dias próximo de expirar, ou seja, quando elas forem até, por exemplo, a data 14/3, elas têm que ficar com essa cor amarela, que é para que aquela pessoa que esteja usando a planilha saiba que aquelas atividades estão próximas de expirar e ela precisa fazer elas urgentemente, por exemplo. Então a gente vai mais uma vez criar essa regra. Então vamos lá, em nova regra, por exemplo, colocar aqui em usar fórmula. E agora qual é o critério? A gente vai utilizar aquela mesma lógica da data. Então eu vou colocar aqui na célula 2. Vou tirar o cifrão já, para a gente já deixar tudo pronto. E agora eu vou colocar mais uma vez que essa data que nós temos aqui dessa célula, ela seja menor que a data de hoje, só que não vai ser só menor que a data de hoje, vai ser menor que a data de hoje mais 10. Por que mais 10? Se a gente somar a data de hoje mais 10, seria, por exemplo, 14/3. Então seriam 10 dias à frente. Então seria 14/3. Enquanto essa célula 2 aqui for menor do que o dia, por exemplo, aqui, isso aqui representa, no caso, dia 14/3/2023. Enquanto essa célula que ele vai verificar aqui for menor do que essa data aqui, então ele vai aplicar aquela condição. Então ele vai verificar isso e vai ver justamente as datas que estão 10 dias à frente, por exemplo. Então 10 dias para se expirar. Então essa seria a lógica que eu colocaria aqui. E aí eu vou colocar aquela minha formatação, colocar o negrito e o preenchimento, aquela cor amarela. E aí quando eu der o OK, ele já vai aplicar daquela mesma forma que nós fizemos, né? Então ele vai aplicar em todas as células. Então para eu tirar aquele grau de hierarquia mais uma vez, eu vou aqui em gerenciar regras, clico nessa linha, né, da nova informação que nós colocamos, e eu vou colocar ela lá para baixo, para ela ser a última condição a ser cumprida. E aí quando eu aplicar, por exemplo, ele vai pegar todas as informações aqui que estão pelo menos há uns 10 dias para expirar, e ele vai colocar essa formatação. E isso é legal por quê? Porque a função hoje ela é uma função dinâmica. A função hoje ela retorna justamente o dia em que nós estamos no momento. Então se eu abrir essa planilha hoje,
a formatação que vai estar na minha tabela aqui vai ser diferente de se eu abrir essa planilha daqui a 10 dias. Então ela vai se alterando e se dinamizando. Então por isso é legal você utilizar essa função hoje como uma forma de alterar a planilha de acordo com a data em que você está abrindo aquela determinada informação que você precisa visualizar. Então é assim que a gente consegue utilizar a formatação condicional de uma forma mais dinâmica. Então a gente consegue fazer essas informações de, por exemplo, quando tiver apenas a data, na verdade o status como concluído, mas eu também consigo utilizar funções dentro da formatação condicional para que aquela função, para que aquela formatação ela esteja de forma dinâmica de acordo com a data em que eu consigo abrir aquela planilha. Então espero que você possa ter compreendido, né, o objetivo dessa aula e como a gente pode utilizar a formatação condicional de uma maneira bem inteligente e bem dinâmica. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre o que foi feito durante essa aula, pode colocar nos comentários também, que aí eu tento ajudar vocês e direcionar de acordo com o que for necessário. Então basicamente é isso. Obrigado por ter assistido até aqui.